segura essa, incluindo o ex-executivo da Columbia, da Sony, da Publishon, Tubby Holiday, a Roc Nation, do Jay-Z. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, na saga investigativa do Sean Combs. O julgamento está quase lá e, especificamente, nós temos mais algumas informações, e essa é uma reportagem do Washington Post, que traz novos detalhes sobre bastidores ocultos que já se desenrolavam um pouco antes da queda pública do Sean. Então, lembrando que eu tenho feito essa cobertura do caso desde outubro do ano passado, tem a biografia completa dele aqui. Se você é novo no canal, pode encontrar a playlist na página principal, inclusive várias peças investigativas que surgiram de lá para cá, de outros personagens e histórias macabras associadas ao Sean, inclusive o caso da Wayfarer, que eu vou deixar fixado no primeiro comentário, que é aquela investigação, que eu tenho fotos, tem imagens apavorantes de menores que estavam sendo vendidos em um grande site nos Estados Unidos. É lógico que todo mundo negou, a imprensa, a mídia, a própria empresa, porém, as imagens aqui são incontestáveis. Se você quiser assistir esse caso, o link está fixado no primeiro comentário e a gente vai iniciar esse episódio agora. No final de 2022, bem antes do Diddy se meter em problemas reais, um homem em Los Angeles abordou Tanya Wallace com uma oferta. O homem era olheiro do Soft White Wonderbell, o canal do fotógrafo Mark Late no YouTube, sobre pessoas que lutavam contra problemas com vício e substâncias ilícitas. A Tanya, uma aspirante a cantora que às vezes ganhava dinheiro com seu próprio corpo, aceitou a proposta do Mark por $300 posando para a câmera e falando sobre a vida dela. Na entrevista, ela relatou um suposto incidente de 2018, no qual um príncipe herdeiro a levou de Los Angeles para Miami com a promessa de ajudá-la em sua carreira musical. Chegando lá, ele a levou para uma festa na Star Island, em um enclave artificial super exclusivo, lar de celebridades como o rapper Rick Ross e o astro aposentado do basquete Shaquille O'Neal, além, é claro, do Diddy Combs. O magnata da música estava dando a festa. Os seguranças pegaram seu celular antes que ela pudesse circular pela propriedade. Então a Tanya entrou em uma cena e tanto, como ela descreveu recentemente em uma entrevista ao Post. Garçonetes de topless serviam bebidas à beira da piscina e lá dentro os convidados, tontos, se envolviam com outras pessoas intimamente, como se ninguém estivesse olhando. E a Tanya acabou encontrando o Sean do lado de fora em um sofá na varanda. Em determinado momento, ele começou a fazer algo em si mesmo, daquele jeito. E aí, ela já estava farta do Sean, e o seu conhecido em comum, o príncipe Abdul Aziz de Brunei, que faleceu em 2020 aos 38 anos, perguntou a ela se ela voaria com o Sean, para fora do país, para Cuba, do dia seguinte. Ela ficou apavorada e não só saiu da festa, como também voou para casa em Los Angeles após o incidente. Ela ficou feliz por simplesmente poder se afastar daquilo e se livrar daquela circunstância e não se tornar uma vítima. Porém, ela ainda se sentia como uma vítima, porque não queria mais fazer música. Representantes do Diddy se recusaram a comentar, mas depois que a Tanya apareceu em um documentário do TMZ sobre as festas dele, seus advogados disseram ao veículo que o relato dela era completamente falso. Quando a entrevista dela para o Soft White Wonderbell foi publicada em 31 de dezembro de 2022, mais de 75 mil pessoas a assistiram no primeiro dia. No entanto, a história dela foi apenas mais um vislumbre passageiro da aceitação quase banal do mundo do Sean, mal percebida por muitos que trabalham em seu setor. Afinal, as bacanais do Sean tinham sido motivo de piadas nas madrugadas. Em 2002, ele brincou no Late Night White com Conan O'Brien sobre trancar as mulheres em suas festas e disse: "Eu preciso mantê-las lá." Ele disse: "Nesse mundo, as regras sempre foram diferentes." Aqui, em um cenário de fama e exclusividade, o comportamento negligenciado e a permissividade fazem parte da marca. Uma estrela que faz dinheiro pode atrair profissionais de relação íntima, aproveitadores e jovens ambiciosos em busca de uma grande chance. Lá, sempre em segundo plano, esses
esforçados formam um mundo de sombras e podem ser vulneráveis a muitos eventos desastrosos. Se eles se manifestarem, a propensão da indústria a contratos e cláusulas de confidencialidade pode ser um método particularmente útil para garantir o silêncio. Para o Sean, tudo passou a ser intensamente investigado depois que as acusações da ex-namorada, a Cassandra Cassie Ventura, levaram a uma série de processos judiciais. E após uma prisão sensacional e uma investigação federal que acusa o magnata de violar mulheres como parte de uma rede de tráfico íntimo, o Sean, que agora aguarda o julgamento, é acusado de ter ameaçado e coagido mulheres a participar de festas malucas, movidas por substâncias ilícitas e descritas por promotores federais como festas de relação íntima em grupos de duração de vários dias, que eles filmavam para seu próprio entretenimento e usava para ameaçar os participantes posteriormente. Se condenado, Sean pode pegar prisão perpétua. Porém, enquanto o julgamento do Sean começa agora em maio, pode levar anos para que os mais de 70 outros processos que foram movidos por suas vítimas, tanto homens quanto mulheres, incluindo profissionais de relação íntima, consigam chegar a um desfecho. De acordo com a análise dos documentos movidas pelo Washington Post, pelo menos 4 pessoas acusaram Sean de usar dinheiro para silenciá-lo ou acordos de confidencialidade. Pelo menos 16 pessoas alegam ter sido ameaçadas de permanecer em silêncio. Em seu processo de fevereiro contra o Sean, o cofundador da Bad Boy, Kirk Burroughs, alega que o Sean se envolveu em um padrão profundamente perturbador de coerção, violência, intimidação e violência íntima. Ele disse assim: "É lamentável, porém, como foi bem descrito, o histórico de violência do Sean ultrapassa décadas. E seu comportamento explosivo sempre foi evidente. Ele disparou no ar em uma boate lotada em 99, depois foi absolvido após alegar legítima defesa. Foi acusado de agressão e vandalismo pelo espancamento do executivo da gravadora Steve Stoltz, que concordou com um acordo posteriormente. Outro incidente ocorreu no aniversário de 29 anos da Cassie, em 2015, relatado pela sua amiga, a compositora Tiffany Reed, que lembra que a Cassie não queria ir a lugar algum com o Sean, apenas para ser levada por ele e seus seguranças. Ela disse: "Por 30 anos, Sean foi violento na frente das pessoas. As pessoas talvez não soubessem que ele estava envolvido em tráfico íntimo, mas eu e vários outros sabíamos que ele era violento." Depois houve as White Parties, descritas em páginas sociais como eventos para ver e ser visto, onde mulheres de topless se abraçavam enquanto Sean servia champanhe para as câmeras, acompanhado por uma variedade de nomes famosos, incluindo Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Salma Rudd, que se misturavam nos Hamptons. Pelo menos 8 pessoas se apresentaram para alegar que foram atacadas intimamente nos eventos lotados de celebridades do Sean. Nos meses seguintes à publicação do vídeo da Soft White Wonderbell com a Tanya, o Sean permaneceu intocável. Ele lançou um novo álbum, recebeu o prêmio ícone global da MTV e recebeu uma chave da cidade do prefeito de Nova York, Eric Adams, além da indicação ao Grammy. Somente em maio de 2024, a percepção pública sobre o Sean começou a mudar. Ele havia sido processado meses antes pela Cassie após tentar usar ferramentas conhecidas de celebridades acusadas, um acordo de indenização e confidencialidade, mas então vazou uma filmagem do Sean espancando a Cassie no corredor de um hotel em 2016, um vídeo que nem mesmo seus ex-colaboradores na indústria musical conseguiram suportar. O Sean postou um pedido de desculpas em um vídeo já deletado no Instagram. Recentemente, a defesa dele alega que a CNN substancialmente alterou o vídeo para deixá-lo mais sensacionalista. T. Sterklos, empresária de longa data de John Legend e defensora de maior proteção para as mulheres na música, disse: "Foi chocante e doloroso ver aquele vídeo e nada disso me surpreendeu." Uma análise dos registros feitas pelo The Post, com entrevistas e figuras do mundo da música, além de profissionais de programa, conseguiu rastrear documentos de outros casos que revelam que o comportamento do Sean pode estar, em parte, enraizado na prática de longa data de usar acordos de confidencialidade na indústria, o que permite que talentos escapem com impunidade. A Thay disse assim: "Essa não é uma história do Diddy, é uma violência na história da música. A única razão pelo qual ele é o personagem principal é porque ele é famoso e a Cassie é famosa, mas o que aconteceu com o Diddy é normal.
Talvez seja o mesmo de sempre, mas as acusações contra o Sean são de uma escala raramente vista, e isso não pode ser ignorado. Os processos contra ele também listam os NDAs. Os NDAs são, na prática, um contrato legal entre as partes para não discutir nada, seja bom ou ruim. Uma cláusula de não depreciação em um contrato impede os funcionários de fazerem comentários negativos. Em troca, a outra parte recebe uma indenização e, se violarem o NDA, a penalidade pode ser severa, incluindo multa ou processo judicial, de acordo com Anne Andrews, uma advogada que representa Dorothy Carvel, ex-executiva da Atlantic Records, em um processo contra a gravadora e seus ex-executivos. A análise do The Post mostra que os acordos de confidencialidade e os pagamentos correspondentes não são novidade, são uma ferramenta que remonta aos tempos do falecido magnata Edmund Egerton, que faleceu em 2006 e é conhecido por contratar Led Zeppelin, Rolling Stones e Ray Charles. Os NDAs acabaram tornando-se uma ferramenta fundamental para o condenado R. Kelly, que pagou milhões a jovens e adolescentes para que permanecessem em silêncio, mesmo enquanto ele continuava a atacar outras pessoas. Por mais de 2 décadas, o cantor de I Believe I Can Fly recrutou meninas menores de idade e as agrediu intimamente, muitas vezes diante das câmeras, e as silenciou com pagamentos e acordos de confidencialidade dos quais sua gravadora tinha conhecimento e que financiava indiretamente por meio de seu contrato com a gravadora. Em 2022, o Kelly foi condenado a 30 anos de prisão por crimes como exploração íntima de menores e no ano seguinte recebeu outra pena de 20 anos por crimes semelhantes a serem cumpridos principalmente simultaneamente. A Thay disse que a ideia é silenciar as mulheres, porque se você manter o sigilo sobre as mulheres, o comportamento nunca para. De acordo com os processos, os escritórios da Atlantic eram clubes masculinos independentes, onde brinquedos íntimos, revistas íntimas e propostas eram tão comuns quanto festas de lançamento de disco. Outra ex-funcionária da Atlantic, Jan Rogue, também entrou com uma ação judicial contra o espólio de Ayrton, acusando-o de agressão íntima e de décadas de violência durante seus anos na gravadora. Jan, por meio do seu advogado, não quis responder. Em ambos os processos, tanto Carvel e Rogue alegam que a Atlantic utilizou regularmente dinheiro da empresa para subornar mulheres que ameaçavam tornar públicas suas histórias. Sobre o Ertegun, um porta-voz da Atlantic se recusou a comentar sobre isso e os advogados do Carvel e do Rogue disse que esses processos eram infundados. Só que esse suposto pagamento por silenciamento é mencionado em um processo movido por Lisa Gardner, uma mulher da Carolina do Norte, contra o Sean. A Lisa tinha 16 anos em 90 quando alega ter sido atacada por Sean e pelo cantor Aaron Hall. Os advogados dela acusam a Universal Music Group, que tinha um acordo de distribuição com a Bad Boy Records do Sean e suas subsidiárias, de encobrir as agressões íntimas, pagando as vítimas por meio de transferências bancárias internacionais não identificadas. A denúncia, então, lista pedidos de mais informações da Universal, sugerindo que a empresa fez vários pagamentos de 6 dígitos a várias vítimas entre 2015 e 2023. Um porta-voz da Universal se recusou a comentar o processo. Andrews, o advogado de Carvello, disse o seguinte: eu acho que a questão é o quão desenfreado isso é. Você está apenas tentando encontrar pessoas que dizem que vão apresentar seu registro, então você é violada, dopada e se envolve em comportamento criminoso, e aí basicamente eles dizem que você tem que assinar um documento. E as mulheres faziam isso livremente porque queriam. Elas queriam ser empregadas, elas não tinham o poder. Mas quando os acordos de confidencialidade não são empregados, pode levar anos para que os líderes da indústria musical percebam o mau comportamento. Jamal Rashid, produtor condenado por comandar uma rede de prostituição por 12 anos, construiu uma carreira trabalhando com Chris Brown, Nicki Minaj, Justin Bieber e outros, mesmo enquanto estava sendo investigado. Jamal, que usa o nome artístico de Mal Meo, agora tenta relançar sua carreira musical após sua libertação da prisão no ano passado, e ele se recusou a falar com The Post por meio do seu advogado David Binger. O Post também descobriu que durante sua sentença em 2021, ele apresentou depoimentos e cartas de apoio de figuras proeminentes do mundo da música. Segura essa! Incluindo o ex-executivo da Columbia, da Sony, da Publishing, Tubby Holiday, a Roc Nation, do Jay-Z
e o colaborador do Justin Bieber, Jason Paul Beer Boyd, e os inseriu no registro do tribunal. Tanto Holiday quanto Boyd, que viveram com o Jamal durante o mesmo período em que ele se declarou culpado de comandar a rede de prostituição, disseram ao Post que não escreveram as cartas. Um disse que nem sabia que havia uma carta e o outro disse, essa não é minha assinatura não. E o Holiday não é um nome pequeno no mundo da música. Como ele colaborou com grandes nomes como Kings, John, Solange, ele trabalhou na Bad Boy Records do Sean, na Interscope e na Sony, e agora é um executivo da Giant Records and Publishing. O Holiday diz que conhecia o Sean profissionalmente, mas que nunca tinha visto nenhuma das festas de aberrações sobre os quais ele tem lido. E ele disse que nunca soube da rede de violação The Russian, mas confirmou que morou com ele por um tempo em Los Angeles. Um arranjo que ele descreveu como uma questão de conveniência. Já o Holiday disse que o seu relacionamento com Rashid era baseado na música. E o Rashid, que ganhava milhões com seus negócios de violação, acabou construindo um estúdio de gravação em Las Vegas. O Holiday, já consolidado no ramo musical, ajudou a expandir seus negócios, co-produzindo uma música do álbum Força e Lealdade, do Bonnie Tugs Harmony, que chegou ao top 10 em 2007. O Holiday disse, você precisa se lembrar que eu não sabia de nada sobre o processo judicial dele até saber que ele foi preso ou que ele foi para a cadeia. As pessoas escondem de você o que querem. O Holiday não foi a única figura importante da música a compartilhar o endereço com Rashid. Boyd também morou em uma das casas de Rashid, desta vez em Las Vegas. O Boyd, contatado pelo The Post, também negou ter conhecimento dos negócios de prostituição do Rashid enquanto morava com ele. Ele disse que o seu relacionamento com o Rashid começou por causa do seu próprio infortúnio. Ele estava com dificuldades financeiras e era morador de rua na época em que se conheceram. A Receita Federal entrou com um pedido de penhora contra o Boyd enquanto ele estava no endereço em Las Vegas. Em 2013, a sorte do Boyd mudaria. Foi quando o rapper Lil Twist o apresentou ao Justin Bieber. Na década seguinte, Boyd compôs 4 singles número 1 do Justin, incluindo umas músicas que eu nem consigo pronunciar aqui. E aí ele disse assim, quando conheci Rashid, ele era uma boa pessoa e eu achava que sabia julgar bem o caráter. E eu não vi fazer nada de ruim. E ele estava tentando entrar no ramo da música e tinha um estúdio e era só uma energia boa, sabe? A Angela Williams, que trabalhou para o negócio de prostituição do Rashid e mais tarde serviu como testemunha do governo contra ele, agora é uma defensora das mulheres que lutam para se livrar dessas condições, digamos assim. E aí, ela diz que ao assistir a Tânia falar sobre sua experiência com o Sean, ela ficou impressionada com as semelhanças com que ela e outras pessoas testemunharam ter vivenciado nas mãos do Rashid. Ela disse, a emoção de ser surpreendida pelo brilho, pelo glamour, pelas riquezas e fortuna. Você chega lá achando que vai ser mimada como em uma linda mulher e acaba tendo que se mimar de joelhos. Mesmo agora, Samantha Maloney se recusa a discutir os detalhes de seu caso. Isso porque seu acordo exige que ela pague $60 mil por cada comentário público que fizer sobre um incidente que, segundo ela, ocorreu no Grammy de 2017 com o presidente executivo da Warner Music Group, Stephen Cooper. Samantha Maloney disse o seguinte, é assim que o ciclo se repete. Você não tem escolha a não ser pegar o dinheiro de verdade, eles exigem que você fique em silêncio. Maloney foi contratada em 2014 como vice-presidente de artistas e repertório pela Warner. 3 anos depois, ela estava em uma festa do Grammy quando seu chefe Cooper acenou para ela de acordo com trocas de e-mails entre os advogados que representam a WMG e a Maloney. E aí, no seu relato, a Maloney conta que o Cooper estava com uma mulher mais jovem, que não era sua então esposa Nancy, e perguntou se ela se juntaria a eles para se envolverem fisicamente no quarto do hotel. Ela recusou o pedido e relatou o incidente ao Departamento de Recursos Humanos da Warner. Em poucos meses, ela foi demitida da Warner por motivos não relacionados ao incidente e recebeu $45 mil em indenização. Quando ela pediu para ser recontratada e receber uma indenização adicional de acordo com documentos, a WMG lhe pagou $240 mil e a fez assinar um acordo que incluía um acordo de confidencialidade. A WMG também negou qualquer irregularidade nos documentos. Hoje, Cooper nega a acusação da Maloney e diz que ela pode tê-lo ouvido mal em uma sala muito barulhenta. Hoje, o Cooper nega a acusação da Maloney e diz que ela pode tê-lo ouvido mal em uma sala muito barulhenta. Ele falou assim, o único manager 3 a que me referi em toda a minha carreira foi no golfe.
e eu já estive envolvido com dezenas e dezenas de empresas. Durante décadas, nunca, jamais, em toda a minha carreira, fui acusado de qualquer coisa que tivesse a ver com essa perseguição verbal, psicológica ou íntima. O Cooper permaneceu na Warner até 2023, quando se aposentou aos 75 anos. Na época de sua aposentadoria, sua remuneração era de 17 milhões, segundo a revista Billboard. A Melanie, por sua vez, não trabalha mais na indústria e ela diz que se candidatou a vagas e acredita que seu caso a impediu de ser contratado. Maitland Howell, ex-vice-presidente da AR da Warner Music Group, que trabalhou ao lado da Melanie, disse assim: não há nenhuma boa explicação porque alguém do calibre dela, além de algo punitivo, não esteja trabalhando no ramo. A esperança para alguns é que o caso do Sean possa mudar isso. Mesmo que a Cassie tenha um acordo de confidencialidade, isso não a impediria de ser intimada, porque desde que as acusações contra o Sean vieram à tona, várias pessoas da indústria estão defendendo uma mudança na cadeia de eventos. As pessoas dizem agora que querem tornar os estúdios de gravação seguros, publicando regras para que todos estejam cientes delas. Várias alegações contra o Sean se concentram em experiências em estúdios, e a Ty disse assim: se você anda no metrô de Los Angeles, há placas que dizem que seu corpo é seu corpo. Ninguém deve ser tocado, machucado nesse espaço. Se alguém te tocar ou fizer você se sentir desconfortável, aqui está o número de emergência. A Ty diz que conhece esse medo em primeira mão, porque em uma festa de 97, oferecida pelo Sean em um iate, ela estava procurando a sala da discoteca quando um homem a indicou um quarto e trancou a porta atrás dela. Felizmente, ela conseguiu se safar da situação. Agora ela pensa não apenas no Sean, mas também no fluxo aparente e interminável de mulheres com quem ela conversa em seu trabalho, seja contratando artistas ou contratando para cargos de equipe. Parece que todas essas pessoas têm história e pode ser grande ou pequena, em diversas circunstâncias desconfortáveis. Ela disse: é devastador cada vez que você ouve essas histórias, mas não me surpreende nem um pouco, porque nunca tivemos a verdade e a reconstituição adequadas. E na indústria musical, nunca descobrimos tantas coisas que acontecem, essas violações, exploração, quase ninguém é responsabilizado. Sabe o que é mais triste nessas histórias? É que eu vejo que há uma consciência muito limitada do real problema quando você vê essas personalidades, essas pessoas se manifestando, porque de fato eu não acho que os acordos de confidencialidade são ruins. Pelo menos nesse momento, até aqui, tá? Nesses meus anos de vida, eu acho os acordos de confidencialidade uma forma de dar algo para uma vítima. Eu já passei por tanta coisa, tantas situações, que se algumas das pessoas que me fizeram mal, e olha que tem algumas situações de extrema, assim, gravidade, em relação de ambiente tóxico e tal, que se no final de tudo alguém tivesse me oferecido um acordo de confidencialidade com uma boa remuneração, eu teria assinado muito feliz. Anula o que aconteceu? Não, não anula, mas pelo menos é uma oportunidade de você fazer algo através de uma nova perspectiva financeira. É claro que os acordos de confidencialidade podem acabar condicionando o sujeito a acreditar que ele continuamente vai se safar, porque depois de fazer algo ruim, ele oferece um acordo de confidencialidade, a vítima assina, leva o dinheiro e vai para casa. Porém, no final das contas, é uma decisão da vítima. Ou ela leva a história adiante, conta para o mundo, ou ela assina um acordo e fica com o dinheiro. Porque no final das contas, nem todas as histórias poderão ser contadas. Eu nunca esqueço, há uns anos atrás, eu vi uma atriz, ela estava dando entrevista, porque ela fez uma série nos anos 90, que é o maior sucesso da carreira dela até hoje. E vários anos depois, o criador e produtor executivo da série caiu em, migalhas, quando várias denúncias surgiram contra ele. E em uma entrevista ela disse: olha, eu nunca vou contar a minha história, não vou contar o que aconteceu comigo, porque eu não ganho nada com isso e ninguém ganha nada com o compartilhamento dos eventos. E eu entendo ela. Existem coisas que acontecem conosco que, infelizmente, você não vai poder contar à torta e à direito, gravar um vídeo, fazer um story no Instagram. Existem eventos que são difíceis demais para ser explicados. Existem histórias que são rodeadas de detalhes e que, às vezes, você vai precisar de uma pessoa muito aberta para entender todas as circunstâncias que formularam uma tomada de decisão equivocada, muitas vezes da vítima, sem contar que existe um preconceito muito intrínseco, dependendo de que lado a pessoa está, dependendo de quem ela estiver acusando e dependendo do que ela estiver denunciando.
E essas realidades desgovernadas, completamente ácidas, não estão presentes apenas no mundo da música. Você vê essa violência de poder em todo lugar. E o grande problema não é que tem uma pessoa com mais poder do que a outra. Hierarquia precisa existir, é assim que o mundo funciona. Só que existem muitos excessos na hierarquia, como, por exemplo, uma condição que é extremamente conhecida nesse país, um segredo aberto e que eu não vejo ninguém tomar providência sobre. É só você sair entrevistando alunos de mestrado e doutorado. O que você ouve falar das violências executadas por orientadores das teses rouba o seu sono por noites. Os relatos são apavorantes. Eu já vi situações de que o orientador chegou a roubar a tese inteira do aluno e a universidade não faz nada. Já vi situações que pessoas entraram em depressão profunda, pessoas que foram hospitalizadas, gente que tentou tirar a própria vida, gente que desistiu do curso. Eu vi uma pessoa que já tinha feito 5 anos do doutorado, né, porque o doutorado, dependendo, vai ser 4, 5, 6, 7 ou até 8 anos. A pessoa no 5º ano não aguentou a pressão. E a gente não vê medidas sendo tomadas para limpar o ar desses ambientes, que é extremamente carregado. Você só ouve as pessoas falarem de certas universidades, principalmente que aqui nesse país tem uma adoração gigantesca pelas faculdades públicas. Eu vejo tantas postagens no Instagram desmerecendo quem faz medicina em faculdade particular, como se isso fosse algum demérito, o que é ridículo, porque a gente sabe que não tem espaço para todo mundo na faculdade pública. E aí, quando você vê alguém que tem condições de pagar uma particular e estudando na faculdade pública, aí ainda assim a pessoa é criticada, atacada, questionada, porque hoje as aparências importam mais do que qualquer coisa. E o custo disso é um dano gigantesco no caráter das pessoas ao final de uma graduação. Pessoas que acabam vivenciando muita violência no percurso de suas formações acabam ocupando esses lugares posteriormente e executando o mesmo grau, infligindo o mesmo nível de agressão contra outras vítimas, que infelizmente, quando ocuparem esses lugares, vão dar sequência nessa cadeia de eventos desastrosos. E isso, eu estou falando de uma realidade que eu venho acompanhando relatos há um certo tempo. Imagina outras circunstâncias que eu nunca ouvi falar sobre e que eu não sei o que se passa nos bastidores. Só que o meio universitário não é um meio famoso, que as revistas acompanham, as páginas acompanham, que o jornal está atrás. Mas se você sair fazendo aí umas perguntas para as pessoas certas, você vai ouvir histórias piores das que eu estou narrando aqui. E o mais triste, que nenhuma medida é proposta, nenhuma medida sequer é elaborada, porque nesse ponto, você não sabe nem certo a quem recorrer para solicitar a ajuda, para emitir um pedido no qual o aluno vai chegar e vai dizer, olha, isso aqui está extremamente agonizante. E a institucionalização da violência se dá, inclusive, pela preferência da imprensa em cobrir os casos que agradam seus olhos. A gente vê isso agora na história da Amber versus o Justin Baldoni. Até aqui a imprensa tem feito o impossível e o possível para retratar a Blake como vítima, mesmo mediante a centenas de comportamentos que têm sido expostos através dos autos judiciais, que eu e várias outras pessoas leram, inclusive quem acompanhou os vídeos iniciais que eu trouxe os autos aqui, página por página, passando no vídeo enquanto eu narrava, atos que, se ela fizesse comigo, eu ficaria revoltado, da mesma forma como eu fiquei com o Baldoni, mesmo não gostando dele como pessoa. Porém, aos olhos da imprensa, não é nada demais o que ela fez. Só que, vamos supor, se daqui a 10 anos essa mulher fazer algo muito pior, de alguma forma se meter com outra pessoa, que a imprensa perceba que é mais importante proteger essa vítima nesse momento, por conta de suas filiações, e precisar se virar contra a Blake, aí eu já imagino várias pessoas surgindo nas reportagens, e aí atirando para todos os lados. Ai, porque os acordos, ai, porque os treinadores, ai, porque não sei o que das intimidades. Um desvio total de responsabilidade, sem qualquer tipo de introspecção, para fazer uma avaliação e chegar no ponto em dizer, olha, eu tenho responsabilidade por essa conduta maculada ter chegado a esse ponto. Porque eu permiti, eu tolerei, eu cobri positivamente com artigos parciais, artigos de opinião completamente distorcidos, ou até mesmo a resposta individual, que muitas vezes as pessoas fazem, emitindo seus comentários em posts, em canais. Acredite se quiser, eu já vi pessoas
aqui nos comentários, ao longo de alguns dos episódios que eu já fiz do Sean, defendendo, dizendo que não viu nada demais, que ele só fez, nos comentários uma pessoa disse, ele só fez festas de arromba, qual que é o problema nisso? Bom, o problema é que são várias pessoas de diversos lugares e épocas completamente distintas de si, ou seja, nós temos acusações que vão desde a década retrasada até a atual, denunciando um comportamento extremamente predatório, e ainda assim isso não é o suficiente para despertar em você que as ações deles são no mínimo abomináveis. E o mais interessante é que as pessoas sempre vão encontrar uma desculpa criativa para defender esses sujeitos. No caso do Sean, não, porque é racismo. Eu lembro que quando eu fiz alguns vídeos, na época que o nome da Beyoncé estava circulando muito por conta desse caso, teve uma pessoa que falou, eu não gostei porque ela é uma artista negra e não acho que ela deva ser ligada a isso. Muito provavelmente essa revolta contra ela é só porque ela é uma artista negra. Mas aí quando você traz histórias de outras pessoas, como Taylor Swift, que é uma artista branca, aí a desculpa de defesa é outra. Não, porque ela é uma mulher e as pessoas estão salivando para ver uma mulher cair. Aí, quando você pula para outra história que eu cobri aqui em 25 episódios, um dos meus melhores trabalhos, Mulheres do Presidente, em que eu relatei em detalhes extremos os ataques do Bill Clinton, um homem branco, praticado contra mulheres em várias épocas, antes e durante sua presidência, aí a argumentação que eu ouvi é, mas ele foi um bom presidente. Se fosse o caso, se ele tivesse sido um bom presidente mesmo, eu acho que não teria problema em até destacar isso. Olha, ele foi um monstro, um predador da pior espécie, e ao mesmo tempo foi um bom presidente durante seu governo. Ok, eu não estou falando que precisamos demonizar uma pessoa em todos os graus, por mais terrível que ela seja. Dá sim para destacar o que é certo e o que é errado em uma circunstância já toda errada. Mas isso não pode ser usado como ressalva para salientar e sublinhar uma pessoa como inocente por conta de alguns atos que supostamente foram coesos ou até foram adequados no mar de uma série de alegações que não podem passar despercebidas. E as pessoas, elas são muito partidárias hoje em dia. As pessoas querem defender as outras dependendo do lado político em que elas estiverem, ou então procuram se identificar com alguma outra característica que é mais próxima dela, a cor da pele, se é homem, se é mulher, se torce para o mesmo time, se gosta do mesmo cantor, sendo que a verdade não tem nada a ver com identificação. A verdade tem a ver com o que é certo e com o que é errado. Imagina se eu chegasse aqui, então, dissesse para vocês, olha, gente, depois de todos os autos que eu li do caso da Blake versus o Baldoni, eu sinto muito, mas eu não vou defendê-lo porque eu não me identifico com ele, eu não gosto dele como pessoa, não gosto do que ele defende, o coque dele de cabelo eu acho horroroso, então vou ficar do lado dela porque eu já tenho um histórico mais pessoal com a Blake, conheço ela de muitos anos, o que é verdade, gosto do marido dela, no caso gostava, ela é mãe de 3 filhos e ela fez um filme de tubarão enquanto ele não fez nenhum. Imagine se minhas decisões fossem baseadas nesses pressupostos. Seria um desastre. Esses atalhos mentais, vieses cognitivos que muitas vezes influenciam a tomada de decisão das pessoas, inclusive o lado que ela vai tomar partido, acaba sendo um dos maiores esclarecedores do porquê o mundo está do jeito que está. Porque antes de fazer uma avaliação adequada sobre um contexto, as pessoas procuram por pontos de identificação. E uma tristeza que vai atingir a muitos em algum momento, porque a gente nunca sabe quem vai ser vítima do próximo escândalo, é que a pessoa que passou a vida tomando decisões, fazendo escolhas, com base em identificação, vai se ver em uma circunstância em que ela é uma vítima real, só que talvez a maioria do público não se identifique com ela de forma alguma. E quando isso acontecer, ela vai sentir na própria boca o gosto amargo da injustiça. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal,
com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!